Fala, Ark! Tudo 100%? Nessa aula nós vamos falar sobre troubleshooting e vai ser uma aula onde nós vamos entrar em todos os steps para se fazer uma correção de um problema em ambiente produtivo, em especial quando a gente tem ali uma crise, né, uma war room instaurada ali para se resolver um problema crítico. Bacana? Então bora para a aula! Começando falando sobre troubleshooting. O que é troubleshooting, né? Troubleshooting é a prática de corrigir problemas, de corrigir erros em produção ou... normalmente em produção, né? Ou então para resolver um problema ali relacionado a desempenho, que não deixa de ser um problema, né? Eu posso ter um problema de desempenho, de custo, literalmente de indisponibilidade, né? Eu tenho um problema de disponibilidade, aliás, né? Tá indisponível o sistema. Ou seja, qualquer um dos requisitos de arquitetura, eles que nós trabalhamos aqui no Ark Expert, né? Eles podem ser corrigidos, né? Eles podem estar com algum problema. E tipicamente quando um desses requisitos ele é muito importante, isso vira uma crise ao ponto de você ter ali uma war room, né? Quem nunca viveu uma war room é um problema ali em produção muito sério, que junta-se ali várias pessoas, vários devs e etc. numa sala para resolver aquele problema, tá? Isso é uma war room e fica fechado ali até resolver, né? Todo mundo focado e concentrado em resolver aquele problema. E eu já vi para todos os requisitos de arquitetura que a gente ensina para vocês aqui no Expert, né? Eu já vi para todos eles termos uma war room. Então eu já vi problemas de integrabilidade. A integração não funciona. Não tinha ali a integração acontecendo. E ninguém conseguia descobrir o porquê. Era crítico, né? Integrabilidade ali para aquele sistema era alto. War room, né? Teve de segurança. Vazamento de informações, tinha que colocar o sistema de volta no ar, mas com informações vazando. War room. Né? Fecha todo mundo lá até resolver e descobrir o que era, né? Uma war room. Subiu uma manutenção, né? E não tem mais como reverter porque alterou dados e já tem gente processando dados ali. E estamos com um problema. Está dando erro, enfim, um erro técnico mesmo, um erro funcional, aliás, né? Não está acontecendo o que deveria ter acontecido, não está gravando em algum lugar. War room também, né? Principalmente quando era alguma coisa muito crítica. E por aí vai, tá? Acho que com exceção a time to market, né? Que eu falei de todos os outros... Mas eu já tive uma war room para isso também. Teve uma vez que nós tínhamos ali toda alteração que se demanda precisa ter ali precisa parar o time e o time está levando muito tempo para corrigir qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de implementação nova. A gente teve uma war room de arquitetura lá para simplificar o sistema, né, porque tinham muitas demandas ali de correção e tinha algumas que eram críticas e ia levar muito tempo. Então, a gente já teve de time to market também. Então, de tudo que vocês imaginarem, né, em relação a RAs, principalmente quando eles são críticos, a gente tem ali cenários de war room. Tá? Então, isso é comum, pode acontecer com todos vocês. Tá? Quando que se faz um troubleshooting? Tipicamente, existem dois cenários. Tá? O primeiro é quando se tem realmente uma crise que é demandada de um stakeholder, ou está custando muito caro, ou, né, tem algum problema relacionado a RA que precisa ser resolvido. E aí, dependendo da criticidade do problema, como a gente falou, isso pode virar até uma war room, né? E a parte proativa é quando nós, como arquitetos, detectamos. Dá para fazer uma proposta de arquitetura, né? Tem conteúdo já sobre isso, aula no Expert também. Você pode fazer uma proposta de arquitetura quando você identifica que se tem um problema, né, que pode ser melhorado. Então, eu tenho uma query muito lenta, eu tenho um problema literalmente ali que está chegando no limite de infraestrutura. Tá? Então, alguns cenários de problema que você identificou, você também poderia fazer ali uma proposta de arquitetura e, né, propor ali a execução de um troubleshooting. O ponto todo sobre o troubleshooting
é que é necessário se ter um método, tá? Se ter ali os steps para ser executado, como qualquer outro serviço de arquitetura. Então, você vai fazer ali uma definição de arquitetura. Se você simplesmente começa pelo final, e tem muita gente que faz isso, o que é começar pelo final? Se ouvir ali pela metade, ou ver ali alguma coisa do sistema, bater o olho ali e já dar a solução. Isso daí é começar pelo final, né? Você está olhando, você bateu o olho, falou, pô, você nem entendeu ainda o problema, não levantou requisitos, você não tem visão nenhuma. Você vai lá e pá, solução. Eu acredito que uma tecnologia X aqui de back-end ou de front-end ou de dados resolve. Ah, por quê? Porque eu gosto. Porque eu amo Java, ou eu amo Rust, ou eu amo Golang, e saiu aqui uma tecnologia própria para ele aqui, pô, tô empolgado com ela, quero colocar isso. Pô, isso aqui, você está começando pelo final, né? Você está indo colocando um atributo técnico de gosto teu acima de uma necessidade estratégica. Isso é um problema, né? Por quê? Talvez aquela solução técnica, ela sempre vai ter prós e contras, mas os contras dela sejam muito fortes em relação às suas premissas. Então, isso é um problema. Por isso que você precisa começar, tem a ordem, tem a sequência de coisas, tá? Um troubleshooting não é diferente. Como é que você faz um troubleshooting? Parece um problema. Você precisa ter um método, tá? Um step by step ali a ser seguido. E eu vou dividir com vocês hoje o step by step que eu utilizo, tá? Que eu dividi aqui na Arc recentemente também com o time, né? Eu organizei isso. A gente já fez vários troubleshootings, mas todas as vezes a gente foi meio que de... foi eu falando, né? O que a gente precisava fazer ali, eu liderando. E desta vez a gente resolveu colocar isso aqui, organizar, né? De uma maneira que ficasse padronizada aqui para a empresa, e aí, independente de eu estar presente ou não, a gente conseguir seguir com essa prática que é tão importante, tá? Bom, então dividindo a tela aqui com vocês. Pessoal, esse aqui é um mapa mental que tem lá no Arc Framework também, tá? E a gente vai disponibilizar tanto na aula como para vocês no conteúdo do Arc One VIP aqui. O que acontece, né? Como eu falei, nós precisamos ter um step by step para executar esse serviço de troubleshooting. E aí, independente do tipo de problema que nós tenhamos, essa aqui é uma fórmula que funciona muito, tá? Que é um step by step que funciona muito. Então, como que funciona? Primeira coisa que a gente tem aqui, entender o problema, né? Então, aqui, esse primeiro step aqui, a gente tem que... Eu aconselho que vocês preencham, tá? Quando vocês forem fazer um troubleshooting, faça uma cópia desse carinha aqui para ter certeza de que vocês estão seguindo todos os steps. Então, baixa esse cara, né? E, cara, qual que é o problema? Entender profundamente, tá? Aqui não adianta você ter um entendimento superficial e, de novo, não dê uma solução aqui. Por mais óbvio que pareça, não é o momento de dar uma solução, tá? Então aqui é o momento de você ouvir. Ouvir muito e ouvir com muita atenção. Perguntar, tá? Então, o que está acontecendo? Meu sistema não está parando de pé, está caindo. Tá, e o que a gente já sabe, né? O que se coloca ali como parte, imediatamente eu recomendo que você se coloque como parte da equipe que vai solucionar o problema, só que está chegando ali agora. Então é legal você já colocar ali palavras desse tipo, né? O que nós sabemos sobre o problema, né? Então entende isso. Anota com atenção. A aplicação, quando chegam muitos usuários aqui, ela cai. Tá, e tem alguma outra coisa que nós já identificamos? Nós já tentamos alguma coisa, log, o que a gente já tentou? Então, tenta entender tudo isso e descrever aqui, tá? Para você ter esse cenário bem claro. E o legal de você descrever aqui no mapa mental, inclusive colocar isso em forma de tópicos, é que se outra pessoa depois chegar aqui para ajudar você, né? Vai ser fácil para ela entrar no jogo também.
já está descrito, já foi perguntado. Você imagina que em um momento de crise, principalmente, numa war room, uma das piores coisas que se tem ali é assim, imagina, tá todo mundo nervoso, né? O sistema caiu, tá um diretor no pé ali, na ligação ali o tempo todo, de 5 em 5 minutos ligando, uma pressão danada ali para resolver o problema. O pessoal, às vezes, na pizza ali, 3 dias, né? 4 dias. E todo mundo ali na pressão danada. E entra uma pessoa nova para ajudar, aquela pessoa pergunta várias coisas que já foram perguntadas várias vezes. Então, cada vez que entra um, perguntar a mesma coisa, putz, é dolorido. Então, várias war rooms que eu entrei, né? Eu chegava lá e falava, putz, você tem que perguntar isso aqui. Mas eu ficava naquele receio de perguntar e já terem perguntado. E aí você fica com vergonha de perguntar e às vezes ninguém perguntou. Olha o problema que você tem, né? É um cenário crítico, né? É um cenário onde tá todo mundo ali nervoso muitas vezes e você fica inseguro de perguntar porque você não tem informação, mas não sabe se a pergunta é muito simples, se alguém já fez, né? Se você não deveria saber daquilo. Então, ter anotado e dividir com todo mundo que vai entrar nessa contigo na War Room é importante, tá? Vai fazer com que você... de novo, essa aqui é a experiência de mercado. Vai fazer com que você tenha mais segurança, né? Uma pergunta óbvia demais está lá, né? E perguntas que talvez você não pensaria em fazer, alguém fez. Pô, toma nota e divide com todo mundo. Isso vai ajudar demais, tá? Demais. Beleza? Então, esse primeiro step aqui parece a coisa mais boba do mundo, né? Mas você tem que começar por ele. E eu recomendo que, além de começar por ele, você também tome nota. Tá bom? Descreva aqui no mapa mental todos os pontos do cenário e divide com todo mundo as perguntas que foram feitas, as respostas, tá? Então podem ter várias perguntas que podem ser feitas aqui. É difícil de ter aqui a gente talvez não, né? Certamente a gente vai criar ali no Arc One VIP, naquela sessão de perguntas, a gente vai complementar lá também com algumas perguntas para troubleshooting, mas é difícil de você prever todos os cenários. O mapa mental ficaria utópico aqui, tá? Bom, segunda coisa que nós precisamos fazer, diagnosticar, tá, o problema. E aí eu falo para você o seguinte, aqui é importante nós seguirmos esses steps aqui. Olhar o código-fonte, tá? Talvez não seja a primeira coisa que eu olharia, isso aqui vai variar um pouquinho, mas o código-fonte vai dizer muita coisa pra gente, é legal olhar para o código-fonte, tá? É importante demais olhar para logs, e aqui eu incluo APM, mapa de calor, tudo que você tiver de informação, né? E de novo, precisa ter uma relação com isso aqui, beleza? Esse cara aqui, ele tem que estar relacionado a esse cara aqui. De novo não, né? Eu acho que não tinha falado disso. Mas tem que ter uma relação direta, tá? O diagnóstico com o que você entendeu. Então talvez seja um problema que é notório de banco de dados. Você vai fazer avaliação de código-fonte? Talvez. Se o código-fonte ali demandar uma execução do banco, sim. Se isso aqui é uma, sei lá, uma ferramenta de mercado ali, um reporting services, por exemplo, que executa uma query, pô, olha a query direto. Não vai fazer sentido olhar log de nada, olhar código-fonte de nada. Talvez a query, né? Mas não outra coisa. Então depende do cenário, você vai olhar essas coisas. Aqui a gente está dando alguns insights. Código-fonte, importante, né? Logs, muito importante olhar para logs. Não tem log. Não tem log e é aplicação, é erro em aplicação. O que você precisa fazer aqui, gente? Precisa urgentemente, colocar uma maneira aqui de você ter logs. Mesmo que seja para jogar no Bash, mesmo que seja para você colocar num banco de dados temporariamente, né? Mas tem muitos casos, vários cenários aí que eu entrei, não tinha log. Aí você não conseguia, você estava às cegas, não sabia nem o problema que tinha acontecido. É ruim demais isso, né? Então é importante você colocar aqui uma maneira, não tem ferramenta nenhuma, não pode colocar. Tá bom, então bota onde está dando problema ali no código-fonte, onde notoriamente está estourando erro, alguma coisa assim, bota um log lá que jogue no Bash, que jogue no arquivo texto, tá? Mas precisa ter aqui log para você começar a avaliar. E aí você deixa rodando um tempinho, pelo menos enquanto você olha outras coisas, né? Vai gerando ali evidências e informações
que vai te ajudar a resolver o problema, tá? Outra coisa, avaliação e métricas do ambiente. Isso aqui é importante demais. De repente até um dump. Dump é mais difícil de avaliar, né? Um dump da máquina ali. Mas você pode pegar ali memória, rede, né? O tráfego de informações ali. Quanto está de consumo de CPU. HD também é importante olhar. Tá? Às vezes está no limite e é ele que está gerando ali uma lentidão. Então, todas essas coisas é importante você avaliar ali no ambiente. E é legal você ver também o que mais está rodando naquela máquina ou naquele container, né? Se ele consegue rodar liso, se tem alguma coisa que impacta ali, por exemplo, no desempenho dele, né? Em ele crescer, em ele escalar, por exemplo. Então, tudo isso aqui é importante você avaliar aqui no seu diagnóstico, tá? Por fim, mas eu diria que essa aqui é uma das coisas mais importantes e normalmente os erros estão aqui. Avaliação de métricas do banco de dados, tá? Seja banco relacional, não relacional, até mesmo outras ferramentas de persistência, uma fila pode estar gerando problema aqui, tá? Então é importante demais você olhar para isso com muito carinho, tá? Se tiver um banco relacional, muitas vezes o problema pode estar relacionado ali, por exemplo, a índice. Faltou um índice, ou eu tenho um índice quebrado, um índice fragmentado. Então precisa olhar para essas coisas, tá? Tem índice? Tem chaves primárias, as tabelas? Tem índice cluster? Índice cluster é importante demais, tá? Se não tem, normalmente as estatísticas do seu banco de dados das queries são ruins. Então tem que olhar para essas coisas. Índice, estatística de banco. Para cada banco de dados tem uma query diferente ali, mas você consegue até perguntar para a inteligência artificial hoje, né? Isso ajuda muito. Como que eu determino as queries mais lentas num Postgre? Ele vai trazer para você ali uma query, você joga no Postgre e lá ele vai trazer para você as queries mais lentas, as queries que consomem mais, tá? Então isso daí é uma dica legal também. Eu atualmente uso isso, quando eu vejo um banco que eu nunca vi na vida. Tá, legal. Firebase lá. Como que eu determino as consultas mais lentas, né? As operações mais lentas? Joga lá numa IA e deixa ela trazer para você, tá? Isso vai te ajudar bastante. Bom, essa aqui é a fase de diagnóstico. Então eu vou levantar todos os dados necessários aqui. De novo, não estou dando solução nenhuma aqui, beleza? Não é hora ainda. A hora aqui, primeiro entendi o problema. Com base no meu entendimento de problema, estou diagnosticando, levantando os problemas que eu posso ter, tá? Então, estou olhando para os componentes arquiteturais, em especial banco, métricas de ambiente, log e código-fonte. São os principais lugares para se atacar. Pode ter outros? Pode. Tá? Cada caso é um caso. Use essa fase de diagnóstico aqui, são os mais comuns, tá? Mas use essa fase aqui como algo sequencial em relação ao entendimento do problema. Não dê soluções até ter essas duas fases aqui 100% completas, tá? Porque você vai errar. Eu falo com propriedade de quem fez muitas vezes isso e vira tentativa e erro, sabe? E, gente, tentativa e erro. Quando você está em crise, é um negócio terrível. Às vezes as pessoas até querem que você tenha essa ação de tentar alguma coisa urgente ali, só que às vezes a tentativa tua pode piorar, atenuar o problema. Então é melhor você ter uma visibilidade maior antes de você falar qualquer coisa, tá? Eu sempre recomendo isso. Entende, diagnóstica, né? Faz um diagnóstico daquilo. Mesma coisa com o médico. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui, tá? Você vai no médico, o médico mal entende o que você... o problema que você tem, ele olha pra tua cara. Você tá com dor de cabeça, né, bicho? Toma uma aspirina. Você nem sabe o que o cara tem, né? Então primeiro tem que ouvir o paciente falar, entender as dores dele. Vai precisar fazer o que depois disso? Exame. Tô com dor de cabeça. Pô, vai fazer um exame lá pra ver. Talvez seja uma coisa muito simples e dê até pra você dar um remédio, né? Mas, de novo, esse step de diagnóstico é importante. Dor de cabeça. O médico vai perguntar alguma coisa a mais, né? Não é só dor de cabeça. Como que é essa dor de cabeça? É profunda? Ela é, né, aquela que vai e volta, parece piscar ali, né? Ficar piscando a cabeça. Sei lá, enfim.
como que é a dor? É intensa, não é? Em que região da cabeça? Para tentar, né, é um diagnóstico, tá? Uma forma de diagnosticar, perguntar. Mas normalmente envolve aqui algum tipo de exame. Então é a mesma coisa, você vai olhar para coisas aqui para dar algum tipo de direcionamento, tá? Isso aqui te deu inteligência, beleza? Bom, terceira fase, quick wins. Aqui sim a gente tem uma rodada, que eu diria, de tentativas e talvez até erros, tá? Vou dar um exemplo recente nosso aqui. A gente tinha um troubleshooting onde eu não conseguia acessar o banco de dados para rodar uma query para ver como estava a saúde do banco. Era um negócio tão... né? O banco estava tão sobrecarregado que eu não conseguia nem abrir o banco, nem logar no banco para fazer uma query ali e determinar a saúde. O que a gente fez? Uma das coisas que a gente fez, aumentar a memória da máquina, né? A memória, a quantidade de transações que ele suportava, para no mínimo poder logar no banco. Isso ia resolver o problema? Não, nem de longe. Talvez até, inclusive aconteceu, né? A gente aumentou e ele começou a engargalar de novo, teve que aumentar de novo. 2 vezes a gente teve que aumentar para conseguir logar na máquina e ver o que estava acontecendo no banco, né? Pegar queries do banco ali, que era a fase anterior de diagnóstico ali, tá? Bom, então a gente tem aqui 3 steps dentro dos quick wins, né? A primeira é a medição e coleta aqui das evidências. No teu diagnóstico, você já fez isso, tá? No teu diagnóstico aqui você já coletou. Então aqui basicamente você vai catalogar, e é legal até trazer aqui para o mapa mental, né? Bater ali a foto das queries, né? Rodada 1 aqui. O que a gente tentou fazer, né? A gente olhou a queries, olhou ambiente, olhou código, olhou log, tinham esses problemas aqui. Então, são essas as coisas que eu vou olhar de novo, eu vou resolver esses problemas. Eu vi quais são os mais críticos, né? Então, por exemplo, não estou nem conseguindo logar no banco. Então, tá bom, eu começo por aí. A máquina está topando 100%. Tá, o que a gente pode fazer para fazer com que ela não tope mais? No mínimo ali, talvez uma coisa muito rápida para um remédio, né? Isso aqui não é a solução definitiva. Aumentar a memória, aumentar a CPU, será que resolve? Pode-se fazer uma tentativa, tá? Talvez realmente esteja subdimensionada aquela infra. Então é uma tentativa, tá? Bati os meus prints aqui, eu tenho uma visão, né, do problema. Vou direcionar aqui o que eu vou fazer para resolver esse problema, tá? Então vou falar, ó, então beleza, vamos lá, vamos aumentar a quantidade de memória. Talvez não seja você que vai fazer isso, vai ser alguém. Depois que aumentou, o que você vai fazer? Vai coletar de novo evidência, vai ver se resolveu aquele problema, tá? Aí você vai ter um if aqui. Resolveu 100% o problema que você tinha? Ou pelo menos melhorou, atenuou ali a dor que se tinha? Voltou a uma normalidade ali sustentável, né? Suportável pelo menos? Voltou. Talvez você tenha terminado esse step de quick win aqui. Mas se isso não aconteceu, pô, ainda tá doendo muito, ainda, e é normal isso acontecer, tá? Ainda tem uma puta dor aqui, tá bom. Vamos lá. Qual que é a próxima coisa que nós tínhamos medido e que dá para tentar melhorar um pouquinho, melhorar de forma rápida? O que dá pra gente fazer rapidamente? Pô, tem um código ali que tá muito ruim. Pô, código, é difícil de mexer em código em crise. Tem que testar, tem que fazer um monte de coisa. O que dá pra fazer num cenário como esse? Será que tem alguma coisa adicional além do código que eu possa fazer? Escala o problema? Pô, será que não dá pra gente tentar aumentar a máquina, como eu falei, né? O código ele tem, sei lá, a gente falou de um problema de escala, né? Mas poderia ser um problema, um erro, né? Pô, aí não tem jeito, você tem que olhar para o código e tem que tentar resolver aquele erro no código, né? De repente você pode adotar aqui um feature toggle, né? Para o código, para ter a versão anterior, caso o remédio não piore, né? Piore mais do que o que você já tinha. Então são coisas que você pode fazer aqui, né? E deve fazer coisas rápidas, tá? Pontuais e rápidas. Você vai dar a solução definitiva? É um problema de código, como eu falei. Tá. Entender onde está o erro e corrigir. Talvez aqui você já olhe e fale, putz, esse código está mal estruturado, cara. Podia ter aplicado um padrão de projeto, poderia ter
segmentado em mais classes, tem um Solid aqui aplicado, né, um dos princípios do Solid, ou mais de um, né, ou vários. Enfim, poderia ter esses pontos aqui para ser ajustado. Só que você vai aplicar isso aqui agora, vai dar ruim. É remédio, tá? É literalmente ali um remédio. Então tem que tentar arrumar aqui sem preciosismo, da forma mais rápida possível, né? É um número que está errado ali, às vezes são centavos a diferença. Tá, o que dá para fazer para arrumar isso aqui? Arredondar, tirar arredondamento, enfim, tá? Soluções rápidas. Daí você vai medir de novo e vai colocar aqui de novo, até você ter o seu grande problema, a grande dor sanada, tá? Com isso, você vai ter olhado aqui muita coisa que cheirou ruim. Tinha um código que eu alterei lá, né? O banco de dados, pô, talvez você tenha até arrumado, deixado tinindo ali, né? Feito tuning em alguma query, talvez você tenha ajustado índices, tá? Talvez você tenha feito muitas coisas aqui que sejam até a versão definitiva. Beleza? O que dá disso tudo vira um ponto aqui para ter longevidade, né? Para não acontecer mais, não se voltar àquele cenário de crise, que é muito comum, tá? Passou aqui por esses steps do Quick Win, né? Acabou. Ninguém olha para mais nada. Resolveu, um abraço, acabou o War Room. Ninguém aguenta mais ficar naquela salinha, né? Ninguém aguenta mais o problema. Sanou o problema, tchau todo mundo, um abraço. Só que isso aqui pode virar outra War Room e pode ser pior, tá? Você só deu um remédio. Você não tem a solução definitiva. Disso aqui é importante você trazer o direcionamento, tá? Dos pontos definitivos, do que é definitivo, solução definitiva. Então, exemplo, nas Quick Wins ali você chegou e mexeu em várias queries, até tem as queries perfeitas. Você vai falar, eu preciso ter aqui uma prática, talvez, de avaliação periódica do meu banco, para ver estatística de índice, ver se não tem fragmentação de índice. Já tem isso. Né? Se o problema era esse, provavelmente não. Então seria legal adotar essa prática de ter ali uma avaliação periódica, né, dos índices do banco de dados. Tinha muito dado em uma tabela, a gente expurgou. Tá, você expurgou na mão e deletou, vai juntar dados de novo ali. Seria legal você ter um processo de expurgo, né? O código estava ruim demais, cheio de puxadinho e tal. Tem que reestruturar esse código. Ele é importante para a companhia? Provavelmente ele gerou uma crise, né? Então tem que reestruturar esse cara, tem que aplicar um Solid, tem que aplicar algum tipo de padrão de projeto, ou melhorar ele, ou colocar um teste unitário. Enfim, alguma coisa provavelmente dá para se fazer. O log estava insuficiente. Vamos colocar um log decente? Não tinha PM, a gente apanhou. Vamos botar um APM? Fazer uma proposta de arquitetura e colocar um APM? Então, essas coisas aqui são importantes, tá? Se você não atuar aqui, logo depois das Quick Wins aqui, o que vai acontecer? Você vai ter aqui essas dores acontecendo novamente. Fatalmente isso vai acontecer, né? Quick Wins aqui, elas são periódicas, são temporárias, né? Elas são imediatistas ali para resolver um problema na hora, um remédio. Nunca encare ela como solução definitiva. Mesmo que pareça ser, né? Sempre tem alguma coisa que você pode fazer ali para sair do outro lado. Por fim, mas não menos importante, depois que você fez tudo isso, tem mais uma coisa. Apresentar esse cara todo aqui, tá? Apresentar o trabalho que foi feito, né? O diagnóstico, os steps aqui que foram executados, um a um. A gente fez o entendimento do problema, diagnosticamos. Quick wins que nós colocamos, esse. O que resolveu, o que não resolveu, né? O que foi direcionado aqui. Esse direcionamento é legal você até ponderar ele, tá? Colocar ali a bolinha verde, né? Amarelinha ou vermelha, né? Indicando ali a criticidade dele, né? Se ele tá preso a um RA vermelho, ele é vermelho. É por aí, tá? É fácil de categorizar isso aqui. Bom, essa apresentação final ela é importante pelo seguinte: ela vai trazer um engajamento para se resolver de forma definitiva. Vai mostrar os problemas que a gente teve, o quanto essas dores foram críticas, né? E aqui também é importante você pegar um feedback da War Room,
da ação, da sua atuação nela. Pô, como foi a minha atuação? Foi legal ou não foi? Né? O que poderia ter sido diferente? Né? Você pode pegar esse feedback na apresentação final. Mas é importante você mostrar. Isso traz um profissionalismo pro trabalho que você executou. Pô, mas minha empresa não tem esse step. Sugere para ter. Chega no teu líder e fala, ó, a gente fez todo esse trabalho, o que você acha? Eu tomei a liberdade, né? Já leva pronto. Tomei a liberdade aqui de fazer uma apresentação, uma breve apresentação, ó, com tudo que a gente executou, né? Com os steps aqui que foram tratados, as conclusões que nós chegamos. O que você acha da gente apresentar ali para todo mundo que foi envolvido? Pô, puxa isso. Vai lá e demonstra isso. Isso daí vai elevar o seu nível profissional, né? E vai fazer com que as outras pessoas te vejam ali como uma autoridade, né? Te chamem para resolver problemas de novo. Você vai falar, pô, não quero resolver problema. Depende, tá? Ó, se fosse para fazer isso aqui, ó, se fosse para fazer só isso aqui e ficar dando chute em cima disso aqui, eu também não queria. Isso aqui não traz crescimento nenhum. Chegou aqui, entendeu o problema. Ah, tá, banco de dados tá lento. Bota aí mais memória. Faz isso. Sai dando um monte de chute aqui. Isso aqui não te traz crescimento nenhum. Só de palpiteiro, né? Agora, se você seguir os steps, diagnosticou, pensou nos quick wins com base nisso aqui, né? Categorizou os problemas. Faltou falar isso, tá? No diagnóstico, os pontos que você tem ali, é legal você levantar o que é mais importante, que dói mais e que dói menos. Vão ter vários problemas. Olha para o que doeu mais primeiro, né? E quick wins. Aqui faltou falar isso também. Pareto aqui é muito importante. Tem aula de Pareto no Expert, tá? Usa um Pareto aqui para pegar, cara, os 20% ali de problemas, né? Que trazem ali 80% das dores, né? Que resolveriam 80% das dores. Olha para isso, um Pareto aqui cabe perfeito, tá? Fez isso aqui de uma maneira estruturada, fez o direcionamento, se você não fizer isso aqui também já era, né? Fez esse direcionamento aqui dos definitivos e apresentou, cara, isso aqui te trouxe notoriedade, que você resolveu um problema complexo, mesmo, não fui sozinho, fui num time, beleza, você participou e, cara, você tá puxando a liderança aqui, ó, esse é o bonequinho aqui que tá apresentando. Fez o PPT, vai apresentar esse cara aí lá, né? Você tá ganhando notoriedade, né? Participou da solução de um problema que era importante para a empresa, que parou todo mundo ali, foi uma war room, né? Deu a solução rápida, deu a solução definitiva. Cara, isso é ótimo pro teu currículo, tá? Eu diria que até as coisas mais relevantes que eu fiz em toda a minha carreira, não diria que todas, né? Mas boa parte delas foram em crises, que eu tive que resolver um grande problema, uma grande dor. E, cara, aquilo ali deu um carimbo ali pra mim animal. Eu vou citar um exemplo que eu acho que eu já falei pra vocês. Eu não tinha usado essa metodologia aqui, tá? Quer dizer, mais ou menos. Foi a base dela. Mas vamos lá. Quando eu vim aqui pra São Paulo, eu comecei numa empresa, né? Que enfim, deu muito errado o primeiro projeto quando eu cheguei aqui em São Paulo, que era um negócio assim, kamikaze, né? Kamikaze, um desenvolvedor para resolver um problema de um projeto gigante. Aí, no final, mal deu 15 dias ali, o próprio projeto ali foi abortado e me colocaram em um outro projeto de uma revista, né? Que é famosa até hoje, não vou falar o nome dela, mas é engraçado que lá o pessoal não trabalhava de segunda-feira. Ninguém trabalhava de segunda-feira nessa empresa, na revista em especial. Por quê? Na segunda-feira até meio-dia, né? Todo mundo chegava depois da meio-dia na segunda-feira. Porque na segunda-feira de manhã, o DBA processava o pagamento da revista, da renovação, etc., da assinatura da revista. Então, só depois do almoço que todo mundo vinha trabalhar. Por que o pessoal fazia isso? Porque havia um problema ali, quando dava um erro, precisava se refazer todo o processamento. Precisava fazer um restore do backup, né? Então o DBA ia lá, era o DBA que executava. O DBA chegava de manhãzinha, fazia o backup, abria uma tela do sistema, clicava no botão lá para processar o pagamento e esperava. Ficava travada a telinha ali, era uma telinha em Delphi.
parada. E aí, depois de 1 hora e pouquinho, se desse problema, o DBA fazia um restore do banco, abria a tela de novo e clicava no botão. E esperava. Deu errado, putz, fazia isso aí de novo. Até dar certo, deu certo, deu certo. Então, daí, ele dava o sinal verde para todo mundo vir trabalhar. Teve um dia lá que eu, né, já estava lá nessa empresa também, né, cheguei lá às 4 horas da tarde porque não tinha conseguido até as 4 da tarde processar. Segunda-feira foi caótico, né? A gente teve que fazer hora extra, puta, todo mundo ficou super estressado com isso aí. Mas já era um planejamento que se tinha de não trabalhar até meio-dia, né? E quando passava desse horário, o pessoal ficava muito pé. Bom, eu entrei lá na época só para suportar essa aplicação por um tempo, para ajudar ali, porque o desenvolvedor que tinha lá Delphi tinha saído, né? E havia um outro sistema que havia sido vendido em outra tecnologia para substituir todo aquele sistema, inclusive a parte de faturamento. Aí o que aconteceu? Eu olhei para aquilo, tinha o código na mão e tudo mais. Cara, olhei, falei, não é possível que ninguém nunca pensou em botar um begin tran aqui e um rollback caso de erro, né? Era um código estruturado, né? Então tinha toda... Você conseguia colocar a transação em um único lugar ali e propagar o rollback ou o commit. Olhei para aquilo, olhei, reolhei, falei, cara, não é possível que ninguém nunca tentou isso aqui. Aí eu fiquei pensando, olhando, perguntando para... Levou uns 3 dias até dar uma solução para isso, né? Eu falei, cara, tá aí, não tem motivo para não fazer isso. Sugeri não, eu fui lá e coloquei. Eu botei o begin tran, commit tran quando dava certo e rollback quando dava errado. Aí o que aconteceu com o sistema, né? Eu cheguei lá pros diretores lá e falei, ó, resolvi o problema da segunda-feira, né? Eu chamava o problema de segunda-feira. Pô, como assim resolveu o problema? Eu falei, não, resolvi, pô. Tá redondo. Aí o cara falou, como assim? Ficou mais rápido o processamento? Eu falei, não, isso eu não mexi. Mas se ele não conclui, tudo volta pro estado que era original. Aí falou, como assim você fez o rollback na aplicação? Eu falei, vamos testar isso aí? Vamos. Aí a gente colocou lá para rodar na segunda-feira, né? E foi igualzinho. Ninguém trabalhou naquela segunda-feira de manhã. Só que deu erro. E o DBA, inseguro, foi lá e fez o rollback. Ó onde nasceu esse negócio aqui, né? De ter a parte dos quick wins ali, a evidência. Eu fiz o rollback. Eu falei, porra, eu tenho certeza que a aplicação fez o rollback. E eu falei pra ele, não, fez o rollback. Ele falou, cara, como que você consegue garantir isso aí? Você consegue garantir? Ele me trucou e eu não tinha como falar. Aí eu falei, não tem, então eu vou fazer o rollback. Ele fez o rollback, processou igual, aí o pessoal foi chacota. Todo mundo, você falou que tinha resolvido, Eu falei, não, pô, é que ele não acreditou na solução, mas tem certeza que resolveu. Aí eu fiquei puto, né? Eu falei, não, beleza, vamos fazer de novo esse teste aí na próxima segunda? Vamos. Cara, eu peguei ali e bolei um esquema, né, de fazer uma query para somarizar ali tudo que tinha de pendente de processamento, né? E de forma que se tivesse processado ali pela metade, a gente ia pegar e não ia ter, enfim, era uma forma que tinha, né, de ter uma foto ali de tudo que estava pendente de processamento e o que tinha sido processado. Então tinha uma espécie de um report, era uma query que rodava e conseguia pegar. Aí na outra segunda, né, o DBA executou. E aí, maldito, né? Ele executou, não deu erro, foi tudo de primeira, não deu eu querendo que desse o erro, né? Pra poder testar o negócio. Não deu erro, então rapidamente ali já deu sinal verde todo mundo depois das 2 horas. Cara, foram duas segunda-feiras ali sem dar erro. Aí na terceira deu erro. Cara, nem queria que eu fosse na terceira, né? Falei, não, tá arrumado. Ninguém acreditava em mim, cara. Tá resolvido esse negócio, cara. Tenho certeza que tá resolvido. Aí a gente chegou lá nessa segunda-feira, deu erro. Aí na hora que deu erro, eu falei, tá aqui, evidência, vamos rodar de novo a query. Rodamos lá a query de novo, zerado o negócio. Falei, certeza, cara, você viu, isso aqui é a query que dá um número. Inclusive,
E uma das vezes lá, né, quando deu sucesso, né, uma das vezes que deu sucesso, eu bati evidência também para mostrar que a query funcionava, né, que ela dava a variação. Ah, legal. Então, daí nessa que deu erro, eu consegui comprovar que ele voltou exatamente para a quantidade original, né, ou seja, que o rollback tinha funcionado. E aí a gente executou de novo e deu um número lá que era esperado. Então, mais ou menos, né, que não tinha exatamente certeza, mas tinha dado todas as processadas, zero pendente ali de gerar faturamento. Aí o cara falou, porra, funcionou o bagulho. Cara, daí a gente foi para um teste mais avançado. Eu falei, ó, você consegue trabalhar normal com a aplicação aqui enquanto tá processando. Na outra segunda-feira, né? Eu falei, você vê, foi bastante tempo isso aí, foi mais de um mês. Foi quase 2 meses. Aí a gente foi lá e viu que realmente não impactava nada, né? E dava o mesmo resultado, ele locava tudo que precisava bonitinho, fazia o rollback daquilo, e todo o restante lá ficava em holding. O processamento que não podia fazer, não fazia, né? O restante fazia. Tinha um outro processamento, só que não podia fazer. Todo mundo teve vida normal. Só o pessoal de renovação, que não podia trabalhar enquanto não terminasse esse processamento, né? Mas uma pessoa não precisava mais ser o DBA que executava. Resolveu o problema, cara. Resolveu o problema. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês é os steps que eu segui, né? Entendi o problema, né? Diagnostiquei, eu avaliei. Depois, aqui nos Quick Wins, beleza, eu tinha um Quick Win fácil aqui, né? E eu saí sugerindo. Isso, quebrei a cara, né? Mesmo o negócio que deu sucesso, eu quebrei a cara. Talvez eu tivesse até desistido disso aqui. É que eu insisti. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu resolvi. Aí eu fui lá, criei um jeito de ter evidência. Por isso que eu falei que isso aqui é importante, tá? Você ter ali evidência. E sair do outro lado. Então, gente, isso aqui foi um case, eu lembro até hoje, foi uma das primeiras coisas que eu fiz de alta relevância, né? E todo mundo falava, pô, o Pisani resolveu o problema da revista, né? O problema de faturamento da revista. De segunda-feira ninguém trabalhava e o cara, assim, anos tinha aquele problema. E o dev ali, que chegou ali, um dev, né, novinho ainda, tinha 20 e poucos anos, 21, 22 anos, resolveu a parada aqui, simples, rapidamente ele resolveu. Cara, eles quase cancelaram o projeto da consultoria que eu tava, porque já não precisava mais do projeto, né? A grande dor era esse negócio da segunda-feira. Quase cancelaram. Os caras da consultoria também estavam meio assim comigo, né? Mas foi um case bem legal esse aí. Beleza? E com isso, essa aula vai ficando por aqui. Até a próxima aula.